Vocês pediram e nós trouxemos outra vez o professor Varran Agopian, ex-reitor da Universidade de São Paulo, um homem que tem inúmeras condecorações e é um prazer ouvi-lo novamente para vocês aurirem da experiência dele e aproveitarem na sua vida concreta. Professor Varran, muito obrigado. Eu que agradeço e é sempre agradável discutir, conversar um pouco sobre educação, sobre ciência e tecnologia, desenvolvimento de conhecimento, transmissão de conhecimento, difusão do conhecimento. Eu acho, meu caro amigo, não é impossível o desenvolvimento de um país, desenvolvimento sólido de um país, se nós não investirmos cada vez mais em educação. Isso está comprovado, não precisamos repetir, não precisamos discutir, mas vamos ser sinceros, todos os exemplos que nós temos são positivos. Pega a Coreia, eu visitei o Museu da Guerra e, logicamente, na entrada você tem uma foto enorme que fecha a parede toda, em que mostra Seul totalmente destruída. No entanto, o que me chamou a atenção, talvez não tenha chamado a atenção das outras pessoas, foi que tinha um pequeno, vamos dizer, uma pequena edificação, já com metade das paredes caídas, tal, mas um telhadinho, e tinha uns 20 ou 25 garotos sentados, ou como pudessem sentar, assistindo aula com um professor que tinha um quadro negro de 1 metro quadrado. Meus amigos, então não há segredo, não há diferenciação. E cada vez que nós conseguimos encontrar um verdadeiro líder, um verdadeiro político que veste e defende o desenvolvimento do seu país, como o caso do Mandela na África do Sul, ele assumiu a África do Sul, o investimento em ensino foi fantástico, principalmente porque ele queria e conseguiu que a população tivesse uma língua única, que a população não fosse subdividida em tribos. Ele incentivou os casamentos mistos e a educação, o ensino intensivo. O senhor na USP, o senhor conseguiu grandes tentos, né? Principalmente na redução da desigualdade social. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco, porque foram 4 anos extremamente profícuos, houve um grande avanço, não é, professor? Sim, hoje nós temos, nos alunos ingressantes, metade deles, pelo menos a metade, porque normalmente está sendo mais, quase 60%, são oriundos de escola pública, e desses, pelo menos 1/3 de alunos que se autodeclaram pretos e pardos. Eu quero chamar a atenção que a questão de cotas é necessária para não prejudicar, para não punir a atual geração que não tem culpa de não ter condições de se preparar para entrar numa universidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Então, a cota é necessária para corrigir uma distorção que nós fizemos. Segundo, cotas são hoje ainda necessárias porque as escolas públicas, eu vou insistir, eu sei que você foi secretário, e a luta que você teve para melhorar o ensino, as escolas públicas não oferecem uma formação sólida para o aluno entrar numa universidade e continuar seguindo seus estudos. No meu tempo, as escolas públicas não eram universais. Era muito perverso. Uma criança de 11 anos tinha que fazer o exame de admissão e, quando eu fiz, era 7 candidatos por vaga. Então, o ensino público não era universal, era muito perverso, mas... Era muito bom. Muito bom. Eu sou oriundo da escola pública, com muito orgulho. E o terceiro ponto é, temos que entender que as cotas são soluções temporárias. Quer dizer, temos que lutar, temos que, como sociedade, exigir dos nossos políticos que a escola pública tenha qualidade. A educação é um tripé. Eu acho, do meu ponto de vista, é um tripé. Primeiro,
tripé da educação, primeiro objetivo fundamental da educação é formar cidadão. Não podemos esquecer isso. E esquecemos. Sim. Segundo objetivo é formar a capacidade crítica deste jovem ou dessa jovem, principalmente quando já está nos últimos anos do ensino básico ou já está no ensino médio. E essa capacidade de crítica você deixou bem claro, você mostrou. Não é decorando. Capacidade de crítica é pegar um assunto e discutir. Eu lembro que um problema de física, o professor resolvia de 3, 4 maneiras diferentes e chegava na mesma resposta. Isso, para um jovem, eu tinha 15, 16 anos, era fantástico. Eu começava a entender a lógica. Hoje, as minhas filhas estudaram nas escolas muito boas. Esse mesmo problema de física é bitolado. E o terceiro aspecto é a escola, e o terceiro, que não considero o principal, é de oferecer conhecimento para aplicar. O pessoal quer que o jovem já saia sabendo fazer umas coisas. Está ótimo, importante, mas não é só isso. Porque sabendo fazer algumas coisas, depois de 2, 3 anos, o que ele sabe já não adianta mais nada. Sim. Muda, modifica. E nós estamos carentes. É preocupante. Falta letramento, né, professor? Preocupante. Você tem hoje, e olha, eu estou falando isso inclusive com o da universidade, em que você tem um concurso de ingresso para os funcionários muito competitivo. É como se fosse um vestibular. Tem algumas vagas que a gente abre para concurso de seleção de funcionários que tem 50, 60 candidatos por vaga. Às vezes, a gente pega profissionais que não conseguem compreender, com nível médio completo, não conseguem compreender uma orientação por escrito. Isso é, na minha área, então, professor, que eu acho uma patologia brasileira, o Brasil ter mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo, né? Então, um dia, se continuar essa tendência, nós vamos perguntar, alguém aqui não fez direito? Né? E não vai encontrar ninguém. Não é mal, né, que as pessoas todas conheçam direito, mas conhecem direito demais, os direitos, né? Não conhecem os deveres, as obrigações, as responsabilidades, né? Então, mas nós notamos que no chamado concurso de ordem, que seria um filtro para permitir que o bacharel pudesse advogar, 80% são reprovados. Não porque não conheçam direito, porque não conhecem português. Não conseguem se exprimir, não conseguem escrever. Quando leem, não entendem o que estão lendo, né? Então, é esse problema que o senhor mostrou. Agora, isso precisaria de um corpo docente que entendesse as necessidades do alunado e investisse nisso, mas nós não estamos fazendo isso, né, professor? Nós temos nosso ensino superior, né? Porque o pessoal tenta consertar tudo lá no fim, o que não dá. No ensino superior, nós seguimos muito um modelo europeu, quando na verdade nós estamos aplicando o modelo norte-americano. O modelo europeu, em rápidas palavras, eu posso dizer que onde a educação é bem dada em todos os níveis. Então, um pressuposto esse. E o modelo norte-americano, eles dividem as instituições por categorias. Então, o aluno sabe que está numa instituição menos cotada, menos gabaritada, ele vai ter dificuldade de depois de emprego, tal. E nós estamos vivendo nesse ambiente e achando que estamos na Europa, no ensino europeu ou japonês. Mas eu digo que, como eu defendo a educação, eu falo, é melhor do que nada. Sim. Mesmo o ensino público não bem estruturado, é melhor do que não ter. Sim, eu concordo. Eu estou sendo muito pragmático, mas a minha luta, desculpe, mas a minha luta é, nós como país temos a obrigação de dar um ensino
não estou dizendo de altíssima qualidade, decente em todos os níveis, da pré-escola à pós-graduação. Sim. O senhor falou, o senhor repetiu aquilo que o Constituinte falou sobre educação. O artigo 205 da Constituição, eu acho muito bem redigido, e não é levado a sério, porque fala em educação, direito de todos, ou seja, não é só da criancinha, do adolescente, durante toda a vida. Nós temos que mostrar ou assumir a realidade incontornável de que nós precisamos nos adaptar e o inesperado está nos esperando. Hoje, nós não podemos nos satisfazer com aquele curso de graduação que de repente será desnecessário daqui a 10 anos. Então, nós temos que mostrar para o educando que ele precisa ir se atualizando e mudando de patamar, né? Porque não há mais aquele emprego fixo, etc. Então, direito de todos, mas dever do Estado e da família com a colaboração da sociedade, né? E como nós descuidamos da educação nas últimas décadas, né? O senhor acabou de falar que a escola pública era muito boa e exigia muito. Ia para a escola particular aquele que não conseguia acompanhar, né? Como nós nos descuidamos disso, os pais, em regra, não estão conscientes dessa responsabilidade de exigir né? Eu vi que os pais da nossa escola pública, estadual, estão preocupados com condução apanha o filho e deixa na porta da escola, e com alimentação. Não interessa se o filho está aprendendo ou não. Aliás, você pegou um ponto fundamental. Não adianta nós reclamarmos dos políticos, porque se para a sociedade a educação é considerada ponto central, a sociedade cobrará isso dos políticos. Mas não. Tem uma estatística, já é antiga, eu acho que era da Grande São Paulo, quem publicou foi a Folha, mas já faz vários anos, não vou nem me lembrar o período. Eu fiquei chocado. As prioridades dos paulistas, ou paulistanos, não vou me lembrar, a educação estava em sétimo. Sétimo tópico. Então, os políticos se sentem tranquilos em investir em outras coisas. A sociedade tem que acordar para isso. E essa sociedade acordar é uma geração só. Uma geração muda. A Coreia é um exemplo, né? Coreia é um exemplo. Israel é um exemplo. Israel, né? A África do Sul é um exemplo. Sim. Desculpe, uma vez que a sociedade assumiu isso, mesmo que o governante mude e comece a ter ideias meio extravagantes, a sociedade não permite. Sim. A sociedade não permite. Isso é muito importante. A África do Sul é um bom exemplo disso. Sim. Professor, a USP é um nicho de excelência, né? Uma das melhores universidades do mundo, né? Evidentemente, a melhor do Brasil. Nós vemos que ela atua nesses setores específicos, né? Na inovação, na técnica, na tecnologia, na ciência, mas não há o mesmo empenho em fornecer ideias para a educação, ou é engano meu? Não, fornece e muito. Nós temos várias cátedras na área da educação, mas infelizmente, nós estamos pregando para surdos. A maioria dos nossos alunos que entram em licenciatura, primeiro, segundo semestre, querem mudar para o bacharelado. Isso tanto nas áreas de humanas como nas áreas de ciências. Porque eles não veem como um futuro a profissão de professor. Então, com isso, você fica pregando para as paredes. Você não tem repercussão. O jovem que nós formamos em bacharelado, em licenciatura, normalmente não fica em licenciatura. Eu estou dizendo isso porque eu recebia demanda de colégios muito famosos, falando, pô, Van, não encontro pro formado de biologia de vocês. Ele prefere trabalhar como biólogo numa indústria
do que como professor, mesmo numa escola privada que tem um salário mais condigno, né? Mais condigno. Aliás, o termo correto é condigno. Eu acho que professor não é para ser, não quer ser milionário, mas ele tem que ter recursos suficientes para que ele possa manter o padrão necessário para ele educar os alunos. Então ele tem que ter formação cultural, ele tem que conseguir informações, adquirir e-books, livros, essas coisas, atualização, portanto ele tem que ter esse mínimo de recurso. Na hora que você tira esse mínimo de recurso, esse jovem se muda de área. Nós estamos vivendo um declínio acentuado de valores, né? Porque no meu tempo de infância e juventude, o professor era muito respeitado, principalmente no interior, né? O diretor do ginásio estadual era uma autoridade comparável ao juiz, ao promotor, ao sacerdote, ao prefeito, né? Professor, nós conversávamos há pouco a captura do egresso, né? Há um questionamento recorrente que é a remuneração, o pagamento pelo serviço público na universidade, né? Para talvez atenuar aquela inversão cruel que hoje persiste. O aluno de uma família abonada pode estudar nos melhores colégios, que hoje são particulares, depois entra na universidade pública, que é gratuita. Enquanto que o aluno pobre, o carente, vai fazer uma escola pública e não fossem as cotas, ele estaria impedido de cursar uma universidade pública. Então, é racional que a nação brasileira cobre de quem passou pela universidade pública, que foi sustentada pela coletividade, né? Até aquele trabalhador que nunca pôde estudar sustenta a universidade. Esses dias, um dos candidatos a governador dizia 9,37% do ICMS vão para a universidade pública, o que ela oferece? Então, eu acho que isso o senhor poderia responder. Mas a resposta é fácil. A resposta é muito fácil. Essa colocação é uma colocação muito simplória de uma realidade que existe e é ideológica. E quando eu digo ideológica, não é direita, esquerda, conservador, progressista. Não, é ideológica de para que serve o ensino. Nos países em que a educação é considerada como alicerce para o desenvolvimento, ela é gratuita ou quase gratuita. Exemplo, Europa, países europeus e América Latina, a maioria deles. Nos países que acham que a educação é importante, mas o ensino superior torna o aluno um privilegiado, eles oneram o aluno. Que é o caso dos Estados Unidos, Canadá, China, o pessoal esquece da China. Então você percebe que é uma ideologia, mas não ideologia política, ideologia de ponto de vista. Então nós precisamos ver qual é o nosso ponto de vista. Então, olha, Naline, é a população decidir. O que eu quero deixar claro, isso é muito importante, quando 80% dos nossos alunos vinham das escolas privadas, um estudo que a USP fez, cobrando um valor de mercado, portanto, não dá para cobrar que nem nos Estados Unidos $40 mil por ano, mas nós vamos ter que cobrar no máximo $10 mil, $12 mil. Esse valor, na receita total da universidade, incluindo o que nós recebemos das FAPESP, CNPq, CAPES, não chegava a 10%. Agora, onde metade ou mais da metade, quase 60% dos alunos, não tem condições de pagar nada, e só todos os 40% têm condições de pagar, e mesmo assim alguns com valores muito menores, mas é uma decisão política. Eu digo não político, não é uma ideologia política
partidária. Sim. Eu estou citando um país dito comunista, como China, e eu citando um país bem capitalista como a Alemanha, ou os países nórdicos, tendo posições totalmente diferentes. Professor, nos Estados Unidos, né, que nós seguimos tanto, é muito comum que o empresariado, que as grandes empresas trabalhem muito próximas à universidade e não há nenhum constrangimento em que a Ford, a General Motors, sei lá, as empresas tenham salas especiais, né, com denominação de alguns líderes. Aqui em São Paulo, há alguns anos, a Faculdade de Direito aceitou um aporte de um banco e aí os alunos arrancaram como é que você enxerga isso? Isso foi uma coisa pontual, infeliz, e era política interna da Faculdade de Direito, não era a política da Universidade de São Paulo e nem a ideia da própria unidade. A Faculdade de Direito é uma faculdade bem progressista, bem aberta. Nós temos edifícios com nomes na USP, sem nenhuma reserva, porque, de fato, grandes empresas investiram pesadamente, investem pesadamente. O valor, hoje, eu vou pegar o ano passado, esse ano eu não sou reitor, não teria todos os dados. O ano passado, que foi mais ou menos de 6 bi, entrou praticamente 10% dos recursos vieram de convênios com as empresas. Desculpe, eu estou falando convênios, não é dinheiro dado. Sim. É um dinheiro... Não é um aporte gratuito. É um aporte para ter um retorno, que é uma pesquisa e tal, mas boa parte desse dinheiro vai para bolsas e equipamentos. Quer dizer, o laboratório que eu trabalho, todo ano alguns milhões de reais entram em forma de bolsas e equipamentos. Então a empresa tem seus benefícios, mas nossos alunos conseguem benefícios. Nós conseguimos manter a nossa internacionalização com uma boa parte com recursos próprios. Porque você não consegue bolsa para aluno de graduação, você consegue para aluno de pós. Então, esses recursos da indústria são muito interessantes. E, mesmo fazendo a pesquisa para a indústria, também é muito interessante para nós. Porque os professores e os alunos têm um caso real para resolver, e não um caso utópico. Sim. Então, é uma vantagem, é um ganha-ganha. E nossa proporção é internacional. Eu sei que a USP tem um colégio de aplicação que seria o treino dos futuros professores. Mas nunca se pensou, ou não faz parte da política, ter também uma formação técnica de nível inferior, médio? Nós temos uma escola técnica em Lorena, temos uma escola técnica que é da área de teatro, né? Aqui na capital, e temos a escola de aplicação, mas nós temos em São Paulo, no estado de São Paulo, o Centro Paula Souza. Sim. E o Centro Paula Souza, meu caro Naline, agora eu posso dizer até como empregador, as ETECs são excelentes e as FATECs melhor ainda. Então, um técnico formado pela FATEC é muito, muito bom. E as FATECs cresceram nos últimos... eu estava no governo, né? Portanto, nos últimos 12 anos, ou 14 anos, de uma maneira muito significativa. Agora, nós temos aí não sei se o senhor tem alguma experiência ou gostaria de dar opinião sobre a universidade corporativa. Por exemplo, a Uniregistral. Ela percebeu que a universidade convencional não fornece a mão de obra que ela precisa, que não é alguém que conheça direito, ou administração, ou informática, mas é alguém que saiba praticar o ofício do registro de imóveis, que é alguma coisa muito importante. A propriedade é um direito fundamental, está ali no caput do artigo 5º, né?
Nós temos milhões de brasileiros sem moradia, nós temos 70% das ocupações sobre o chão, o território, são irregulares, né? Então as pessoas são acusadas de serem ocupantes, clandestinos, poceiros, grileiros. Às vezes eles são vítimas de empreendedores inescrupulosos que prometem alguma coisa e não entregam afinal, né? Então a Uniregistral foi criada para criar esse profissional que vai poder aurir desse conhecimento da universidade, mas vai praticar um serviço muito específico, muito qualificado e que a universidade não oferece. Outra coisa são as escolas da magistratura que sabem que a Faculdade de Direito não vai oferecer um profissional apto a decidir o destino das pessoas, o patrimônio, a honra, etc. Desculpe falar muito, mas era isso que eu gostaria de falar. Eu acho que as universidades corporativas têm um papel fundamental. Nos Estados Unidos também. Não, né? em toda a parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Porque aquilo que eu falei, a universidade, ou a escola em geral, mas a universidade em particular, a preocupação dela é formar o cidadão, desenvolver a capacidade de crítica do aluno e também ensinar a utilização de alguma profissão, né? Mas, quando você entra em detalhes, como o caso aqui de registros, é uma coisa muito detalhe. Isso não vai ser ensinado na universidade. Então, vocês pegam um aluno já formado e dão a esse aluno a oportunidade, esse jovem, essa jovem, a oportunidade de, aí sim, aprender uma profissão que vai executar imediatamente. Agora, não é fácil manter a universidade corporativa porque há uma concorrência, assim, muito discreta, mas eficiente das universidades privadas. Não, mas acho que são complementares. São complementares. Algumas dessas universidades corporativas no exterior acabaram se tornando grandes instituições de ensino. Kellogg's, por exemplo, que era para formar uma coisa, a qualidade de ensino foi tão boa, foi tão marcante, que se tornou uma escola, um grande centro de pesquisa e conhecimento. Professor Varran, e essa quarta universidade, que é uma universidade virtual? Sim, Universo. Está funcionando? Está funcionando muito bem. Nós temos uma universidade virtual estadual, de grande qualidade. Agora, é uma universidade virtual que utiliza o conhecimento das 3 universidades de pesquisa. Que bom. Ela tem um corpo docente muito enxuto, ela tem uma infraestrutura, inclusive de comum acordo com a Fundação Padre Anchieta, a convênios com a Fundação Padre Anchieta, oferece um ensino de alta qualidade em educação à distância, utilizando as 3 universidades que existem. É um modelo europeu. Open University utiliza as universidades existentes no Reino Unido. Então, converge com isso, professor Varran, o movimento da USP de acolhimento da terceira idade. Estou falando agora da minha faixa. E é muito interessante isso, né? Que as pessoas... O Brasil está envelhecendo. Não é mais aquele país dos jovens. A gente vê que, embora haja alguns movimentos contrários, os casais estão tendo menos filhos, estão planejando a família, né? E o velho tem um papel a ocupar aí, né? O idoso. Como é que a USP recebe a terceira idade ou a quarta? O programa nosso para a terceira idade já é um programa antigo, de 2 décadas pelo menos. Ela está voltada, não é para formar, porque o cidadão, a cidadã já está formada, mas é de dar uma oportunidade para que pessoas que tenham sonhos do passado possam realizar. Normalmente eles não recebem títulos, eles participam das disciplinas normais ou especiais criadas para a terceira idade
e ter uma melhoria de qualidade de vida. As disciplinas especiais são muito nas áreas culturais, educação física, esportes, para melhorar a qualidade de vida do cidadão de idade. É uma contribuição que a universidade faz com a sociedade. E, logicamente, nós somos universidade de pesquisa, esses cursos são todos objetos de estudos. Uma experiência que sempre me atraiu muito na USP foi a ECA, né? Sim. E eu vejo, até por ter familiares que ousaram pensar que tinham carreiras artísticas na dramaturgia, na interpretação teatral, que agora, assim, tem uma prima viúva, tal, que gosta de teatro, tal. Será que a ECA também tem esse tipo de abertura para formar talentos idosos, para permitir que elas... Sim. Todas as unidades Todas as oferecem unidades uma vaga, 2 vagas por disciplina. Sim. E as que têm uma dedicação maior oferecem cursos especiais. Então, a ECA tem. Agora, a ECA tem a Escola de Arte Dramática, sim, também, que é para o ensino médio de qualidade. Agora, o mais importante, e no meu ponto de vista, eu não sou psicólogo, é a pessoa se enturmar, sim, nas atividades ou culturais, quer dizer, participar, assistindo os filmes que nós oferecemos, as peças teatrais, muitas delas experimentais, as nossas orquestras, exposições de arte. Nós temos 4 museus fantásticos. Então, a ideia é fazer com que a dita terceira idade tenha uma vida ativa, mesmo não fazendo coisas que faziam no passado, suprindo essa sua necessidade com atividades culturais, artísticas, esportivas e, eventualmente, até de estudar coisas novas. Nós estamos abusando do professor Varran, mas é porque ele é uma fonte inesgotável aí de experiência, de conhecimento, né? E de uma vocação voltada para a cidadania, para melhorar o Brasil, né? Então, a última questão, professor Varran, é que nós falamos aqui dos antigos cartórios, né? Hoje é uma delegação estatal. O Estado emprega uma função que é típica do Estado, os registros civis das pessoas naturais, de imóveis, títulos e documentos, mas também o tabelionato de notas, aquele conselheiro que redige os testamentos, as escrituras, e o tabelionato de protestos. Essas 5 categorias, elas hoje funcionam por delegação estatal, mas como iniciativa privada. Os funcionários todos são seletistas, né? A responsabilidade do titular da delegação é pessoal, objetiva, e o Estado não coloca um centavo. Os serviços são remunerados por emolumentos. Eu, como magistrado, passando por esse sistema justiça, tanto como promotor, depois como juiz, eu vi que o gasto com o sistema justiça é cada vez mais crescente, embora seja o país da injustiça, pensando bem. E eu sou um adepto, assim, da migração de atribuições que antes eram confiadas ao sistema de justiça, principalmente o judiciário, para as delegações extrajudiciais. Nós estamos caminhando muito lentamente, mas com isso nós contribuímos para desafogar o judiciário e também fazer com que haja menos investimento da população quando esses serviços podem ser prestados com maior eficiência, maior rapidez e com economia, né? O que o senhor acha disso? Bem, primeiro, só de novo, fazendo um parênteses, eu acho que essa sensação de injustiça que nós temos não é culpa da justiça, é culpa da legislação. Portanto, as nossas câmaras legislativas é que tem que aprimorar as leis para que o judiciário as aplique corretamente. Então, essa de liberar, a população fica indignada, ou a pessoa é liberada, tá, porque a lei permite. Mas
o fulano tem esse privilégio, enquanto que o trabalhador não tem. A legislação. Então, se a legislação não melhorar, a sensação de insegurança, de injustiça é muito grande e é muito perverso para a sociedade. Quer dizer, você está dando maus exemplos para um jovem sério, honesto, dizendo, olha, você está bancando o bobo, porque se você fosse esperto, você teria uma vida melhor. Então, isso é terrível. Aliás, eu digo que algumas coisas fazem com que os jovens se rebelem e não sigam os princípios cidadãos principais. Uma é essa injustiça, sensação de injustiça, e a outra se você trabalha, o que você ganha não é suficiente para você. Isso é terrível. Quer dizer, o trabalhador não consegue ter uma vida digna. Vida digna porque o que ele ganha é pouco. Agora, está havendo uma tentativa, eu não sei, não estou acompanhando, de Câmara de Conciliação, das áreas. A composição consensual de conflitos seria uma solução, o mundo inteiro está seguindo. Tá. Menos judiciário e mais diálogo. Né? E com profissionais que não são do judiciário. Sim. E que o governo não gasta nada. Sim. Por exemplo, na minha área, nós temos câmaras de conciliação. Não, os Estados Unidos têm mais de 50 modalidades dessas Alternative Dispute Resolution, as ADR. E o Brasil só fala em conciliação, mediação e arbitragem. Arbitragem é até judicial, já existe há muito tempo, né? Nós precisamos investir nisso. Mas é uma questão de educação, né, professor? É uma questão de educação e, de novo, legislação, na minha opinião. Sim. Quer dizer, na hora que você mostra que é melhor você resolver os seus problemas. Quer dizer, nós temos algum problema com ele, é melhor resolver com ele na mesa do que ir para a justiça. Sim. Isso vai nos estimular a fazer. Os grandes grupos estão percebendo, né? Os conglomerados econômicos percebem que não podem se subordinar ao tempo da justiça. Sim. Porque são 4 instâncias. Mas é que, de novo, você está pegando uma parte negativa, porque a nossa justiça é lenta por causa dessa legislação. Mas mesmo que a justiça fosse rápida, você tem que demonstrar a vantagem de fazer as coisas extrajudiciais para serem mais simplesmente resolvidas. E as delegações, elas servem para isso. Aos poucos, a migração é muito lenta, muito tímida, mas divórcio, separação, inventário, uso capião administrativo, tudo isso está sendo aos poucos canalizado para as delegações. Eu acho que com vantagens para a população. Quando você falou dos registros, eu parabenizo que a informática funciona. O senhor é cliente? Eu sou cliente e eu achei fantástico, porque eu tinha que cuidar, cuidar de uma tia que faleceu, sem deixar herdeiros, mas deixou uma herança, tal, e precisava de documentação de todo o Brasil, e foi rapidamente. Que bom. Isso é investimento. O Estado não teria feito isso, professor. Não teria. Por causa da lei de licitação, dos entraves, das dificuldades. As serventias trabalhando com iniciativa privada, e principalmente depois de 88, com os concursos, nós temos recrutado pessoas muito bem qualificadas, né? Principalmente o Estado de São Paulo, que é um que cumpre essa norma que não pode um cartório permanecer 6 meses vago sem que haja concurso público para provimento. Ô, professor Varran, eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Vou pedir assim, uma mensagem muito curta, aí o limite é seu, para os jovens, o que o senhor recomendaria para esses jovens que estão aí trabalhando nas delegações, mas também eles sonham com o concurso. O concurso hoje, como qualquer concurso no Brasil, são milhares de concorrentes para pouquíssimas vagas, mas alguns passam. Sim, lógico. Mas eu acho que o mais importante, aquilo que eu digo, a educação, não estou falando o ensino, mas a educação. A educação no sentido lato, como eu falei, que inclui cidadania, capacidade de análise crítica e também a profissão, ela é fundamental.
é fundamental para cada cidadão. Ah, mas eu não vou fazer advocacia, para que eu vou estudar direito? É melhor estudar direito e trabalhar em alguma outra coisa do que não fazer nada. Sim. Você tem uma formação mais geral. É uma visão que nós temos de que não basta passar, vou receber meu diploma. Isso não é suficiente no século XXI. Ter o diploma não é suficiente. Vocês precisam ter o conhecimento. O conhecimento é o imprescindível. Então, lembre-se disso. Conhecimento, educação, formação da capacidade crítica de análise de tudo que você está vendo, cidadania, são bens imensuráveis e ninguém tira de vocês. Então, façam isso. Com certeza, quem faz as coisas bem feitas terá um futuro brilhante pela frente. Não estou dizendo que vai ser uma coisa fácil, não. Já nada é fácil nessa vida, mas com uma boa formação, com essa visão de que eu estou bem preparado, eu domino o conhecimento, é o diferencial que vocês vão ter nesse mundo competitivo do século XXI. Sucesso! Vocês viram os conselhos de um reitor da USP, um dos poucos brasileiros contemplados com a Legião d'Honneur na França, governo francês, uma condecoração muito ambicionada por todos os terrestres, não é? E uma pessoa extraordinária. Eu acho que vocês vão tirar muito proveito dessa entrevista. Muito obrigado, professor Varran. Prometo que não será a última vez que o senhor será chamado para conversar conosco. Eu agradeço. Para mim é sempre um grande prazer conversar com você e principalmente conversar com você sobre a área da educação. Muito obrigado. Não percam e propaguem, partilhem essa entrevista com os seus amigos. Todos lucrarão com isso. Muito obrigado. Obrigado.